Relato: Fui enganado no astral, do livro Experiências Extrafísicas 3, de Pablo de Salamanca. Meu pai havia desencarnado em 1997 e, portanto, já havia transcorrido 7 anos de seu falecimento material à época. Não buscava um encontro com ele ou com outras pessoas queridas no astral, pois esta ansiedade comumente atrapalha estes eventos, ou, em certas ocasiões, promove um assédio por parte de algum obsessor mais perspicaz. Ou seja, entendo que o reencontro com parentes e amigos que partiram para o além deve ser o mais espontâneo possível. Porém, os nossos desejos inconscientes podem nos trair, e é o que parece ter acontecido comigo nesta experiência extrafísica. Lembro-me de ter encontrado meu pai num lugar que não era muito limpo. O ambiente não era dos mais claros. Fiquei feliz e dialogava com ele sobre diversos assuntos, dos quais agora não recordo mais. A minha lucidez não era das melhores, pois embora eu me lembrasse que ele havia desencarnado há anos, eu ainda me preocupava se ele estava com as dores de uma bursite nos ombros. Depois, conversamos longamente sobre pescaria, que era um dos passatempos preferidos dele quando vivera a vida material. Devido à nossa conversa, fomos a uma região à beira-mar, cheia de grandes pedras, semelhante à parte das praias do Flamengo e da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, onde meu genitor se divertira muitas vezes na sua vida física. Quando descemos pelas pedras em direção ao mar, notei que a água era parada e que estávamos, na realidade, numa enseada. No local, pude perceber que tinha peixes circulando embaixo da superfície e que haviam alguns deles mortos boiando. O lugar era um tanto sujo e não gostei dali. De repente, me apercebi que meu pai estava mais alto do que eu. Estranhei o fato, pois eu crescera quase 20 centímetros a mais que ele no mundo terreno. Além disso, em seguida, observei que seus olhos estavam um pouco diferentes do seu normal, apresentando, inclusive, um tom avermelhado, como se estivessem com alguma irritação ocular. No entanto, preferi ignorar essas questões, pois estava feliz pelo reencontro. A seguir, subimos pelas pedras, rumando para o caminho de onde viemos antes. Lá em cima, encontrei um antigo colega da universidade que passava, o que me deixou muito contente. Abracei-o e trocamos ideias. Contudo, logo pensei que ele não era desencarnado como o meu pai, e fiquei curioso em saber o que ele estaria fazendo ali. Nós três conversamos um pouco sobre amenidades, mas agora eu estava com um sentimento de estranheza em mim. Passei a desconfiar do que estava acontecendo. Mais adiante, apareceu a minha mãe, que desencarnara bem antes, em 1989. Notei que ela estava com o pescoço inchado e logo comentei isso. Ela explicou-me que era um problema na tireoide. Fiquei triste e desejei buscar um tratamento para ela. Eu estava confuso. Minha lucidez flutuava bastante. Numa outra oportunidade, já havia me encontrado com minha mãe no astral
e ela estava muito bem. Passei a desconfiar de tantos encontros em sequência. Então surgiu um rapaz de pele clara e traços fisionômicos que logo reconheci, sabendo que era uma consciência desencarnada. Simplesmente, eu entendi que era um amigo espiritual ligado à egrégora do meu grupo espiritualista. Caminhei com ele e os outros ficaram para trás. Notando que estava a sós com ele, perguntei: "Isto tudo é verdade?" O trabalhador espiritual respondeu-me com firmeza e mirando diretamente nos meus olhos: "Você não pode simplesmente acreditar. Você tem que questionar." Fiquei muito aborrecido por perceber que estava sendo enganado por aquelas entidades, que deveriam ser assediadores. Também fiquei chateado pela minha frágil lucidez, durante os momentos em que estivera com aqueles seres, que, aliás, haviam batido em retirada sutilmente, logo após a chegada do meu amigo espiritual. Então, tive uma reação infantil, retornando bruscamente para aquela localidade à beira-mar, tentando me reencontrar, sobretudo com o ser que fingira ser o meu pai. Meu desejo era desmascará-lo. Eu estava muito irritado e provavelmente por isso retornei ao corpo. Data: 7 de maio de 2004.